Olá, meus queridos alunos, aqui professor Nilmar de Aquino, para nesta aula nós avançarmos na análise das capacidades processuais. Hoje nós vamos analisar a capacidade postulatória. Mas antes, deixa eu te dizer o seguinte: a gente já viu que as capacidades processuais, elas são subdivididas em três espécies. A primeira é a capacidade de ser parte, que nós já vimos que é inerente a qualquer pessoa, seja ela natural, jurídica ou formal. Nós já vimos também que existe a chamada capacidade processual, no singular, que é sinônimo de capacidade para estar em juízo. Essa capacidade denota a aptidão para praticar atos processuais dentro do processo. E, em relação às pessoas naturais, ela é inerente ao indivíduo plenamente capaz, sendo ele maior ou emancipado. Se o indivíduo for incapaz, precisará ser representado ou assistido, como já vimos. E em relação às pessoas jurídicas e pessoas formais, o artigo 75 do CPC adota a teoria da representação. Então, as pessoas jurídicas e formais, na sistemática do CPC de 2015, serão representadas por quem a própria lei designa, beleza? Daí a necessidade de você estudar o artigo 75 do CPC. E hoje nós vamos para a última espécie de capacidades processuais, que vem a ser a chamada capacidade postulatória. Beleza? Vem aqui comigo, por favor. Está aí o nosso slide. E aí nós vamos analisar a chamada capacidade postulatória. Postulatória. E esta capacidade postulatória, meus caros, designa a capacidade técnico formal, capacidade técnico formal conferida por lei aos advogados para atuação em juízo, em nome da parte, em nome da parte. Isso aqui, pessoal, é que vem a ser, deixa eu ficar aqui menor para vocês, isso é que vem a ser a capacidade postulatória. Preste atenção, então, que capacidade postulatória denota uma atribuição a um profissional. Ora, de nada adiantaria a lei apenas conferir capacidade processual a um indivíduo maior e, portanto, capaz, sem que ele tivesse conhecimento para atuação em juízo na prática. Daí porque a lei atribui a esta a aptidão a um indivíduo que provavelmente detém esse conhecimento. Quem é esse indivíduo? É o advogado, né? Então, o advogado é o profissional que a lei atribui a esta aptidão para atuar na prática do juízo em nome da parte, beleza? Isso é que é capacidade postulatória. Todavia, o conceito apenas denota uma regra. Nós temos uma regra e temos uma exceção ou exceções importantes em relação à capacidade postulatória. Vem aqui comigo, por favor, porque nós temos a regra e vamos falar bastante dela na aula de hoje, não se preocupe. A regra é que a capacidade postulatória
seja conferida ao advogado, como já vimos, ao advogado. Porém, existem exceções que decorrem do denominado jus postulandi. Jus postulandi. Essa expressão jus postulandi designa a possibilidade de qualquer pessoa deter capacidade postulatória. Então, veja, jus postulandi designa a possibilidade de de qualquer pessoa capaz, pessoa, qualquer pessoa capaz de atuar em juízo, atuar em juízo. E aí, quero lembrar para vocês que no nosso sistema processual, o jus postulandi, ele ocorre nos juizados especiais, tá? E daqui a pouco eu falo dessas exceções. Só para completar nesse slide o nosso esquema, juizados especiais e na Justiça do Trabalho. Então, jus postulandi, que é a possibilidade de qualquer pessoa capaz, né? Justiça do Trabalho. Poder atuar em juízo, inclusive em seu próprio nome, é inerente aos juizados especiais e à Justiça do Trabalho. Note, há muito tempo eu já eu já passei, né, na minha OAB. Então, em 2004, 2005, eu passei no exame da OAB, né? E veja, nessa situação não era nem FGV na época, era Sebrasp, mas eu nunca pude me inscrever. Por quê? Porque desde aquela época, desde antes daquela época, eu já exercia um cargo público incompatível com o exercício da advocacia. Então, apesar de eu já ter feito o meu exame e ter sido aprovado, obviamente que eu não posso atuar como advogado, porque eu não sou inscrito na OAB. A lei me impede esta inscrição. Daí porque eu posso atuar nos meus processos apenas quando a lei confere a mim o jus postulandi. A mim, a você, a qualquer outra pessoa que não seja advogado, regularmente inscrito na OAB. Então, quando é que isso ocorre? Nos juizados especiais e na Justiça do Trabalho. Beleza? Vem aqui para a gente avançar a um próximo slide, onde eu vou falar para vocês especificamente sobre o jus postulandi. Então, veja, isso aqui, evidentemente, cai em prova e a gente tem que saber o seguinte: o jus postulandi ocorre, em primeiro lugar, nos juizados especiais. Para quem ainda não sabe, hoje nós temos três espécies de juizados especiais. Nós temos os chamados juizados especiais cíveis, os famosos JECs, vou abreviar, tá? Juizados especiais cíveis. E do outro lado, nós temos os juizados especiais federais, vou colocar assim, federais, e da fazenda pública. Fazenda pública. Em ambos existe jus postulante. Porém, eles são diferentes e é o que nós vamos analisar daqui a pouco. Do outro lado, você tem o jus postulante da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, beleza? Então vamos lá. Preste atenção que
Em relação aos juizados especiais cíveis, o jus postulante, ele é para atuação na primeira instância do juizado especial cível, primeira instância, tá? E, e para causas de de até 20 salários mínimos. 20 salários mínimos. Professor, mas espera aí. No juizado especial cível, a competência não é para causa de até 40 salários mínimos? É, pessoal, e continua sendo. O que eu estou dizendo é que, se a tua causa tiver valor de até 20, você pode atuar no juizado sem advogado, tá? Não há necessidade de advogado. Cuidado que essa possibilidade, você atuar sem advogado, é só para a primeira instância, perante, portanto, o juiz do juizado especial cível, né? Se precisar recorrer, precisa de advogado. Houve necessidade de recurso, seja para a turma recursal, seja para o Supremo Tribunal Federal, obviamente precisa de advogado. É só, portanto, para a primeira instância. Beleza? Vem aqui comigo, porque nós vamos falar agora dos juizados especiais federais e da Fazenda Pública. Nesse caso aqui, pessoal, ó, nesse caso, a atuação também é só na primeira instância. Precisou recorrer nesses dois juizados, há necessidade de advogado, então atuação só para a primeira instância e para causas do limite do juizado, causas de até 60 salários mínimos. 60 salários mínimos. Portanto, perceba, há uma semelhança em relação ao juizado especial cível, que é exatamente a possibilidade do jus postulante só na primeira instância. Precisou recorrer, precisa de advogado, tá? Agora, diferentemente do que ocorre no juizado especial cível, aqui no juizado especial federal e da Fazenda Pública, percebam, não existe um valor de causa menor do que o limite de competência do juizado. É o limite legal, 60 salários mínimos, ou seja, em qualquer causa de competência do juizado especial federal e da Fazenda Pública, na primeira instância você pode atuar sem advogado. Agora, no juizado especial cível, é, essa prerrogativa é estendida apenas às causas de até 20 salários mínimos. Tranquilo? Vem aqui, por favor, para a gente agora analisar a situação da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, existe também o jus postulante, aliás, lá famosíssimo, né? Só que eu quero que você perceba que na Justiça do Trabalho, percebam vocês que nós temos a possibilidade do jus postulante para as varas do trabalho, ou seja, para o primeiro, né? Primeiro grau, primeira instância da Justiça do Trabalho, para as varas do trabalho e para o TRT e para a segunda instância da Justiça do Trabalho, o TRT. Agora, esta possibilidade de jus postulante independe do valor da causa, independe do valor da causa. Então, não existe uma correlação com o juizado especial, né? Porque lá tem um limite de valor na causa. Aqui na Justiça do Trabalho, independe de qualquer valor da causa. Agora, lembre-se que é possível você atuar sem advogado, inclusive para o TRT, em sede de recurso ordinário, na Justiça do Trabalho. Agora, precisou recorrer para o TST em sede de recurso de revista, precisa de advogado. Foi para o Supremo em sede de recurso extraordinário, aí é que precisa de advogado mesmo.
tá? Então, o jus postulante na Justiça do Trabalho é para o primeiro e para o segundo grau lá da Justiça do Trabalho, para as varas do trabalho perante o juiz do trabalho e para o TRT. Fechou? Esse, então, é o sistema do jus postulante no processo civil brasileiro. E memorizem, porque eventualmente cai em prova. Porém, agora nós vamos trabalhar com a regra. E nós vimos que a regra é que a capacidade postulatória seja atribuída a um advogado. Então, vem aqui comigo, por favor, para a gente falar sobre a capacidade postulatória, capacidade postulatória inerente a este profissional que é o advogado. Veja, aqui, pessoal, nós vamos ter também, em relação à atuação do advogado, representando a parte em juízo, uma regra e nós vamos ter uma exceção, né? Exceção a esta regra. Uma regra e uma exceção. Veja, em primeiro lugar, muito importante você perceber que, via de regra, exige-se do advogado procuração para atuar. Então, vamos lá. A regra é: exige-se procuração para atuação do advogado. E aqui deixa eu te explicar em detalhes essa regra. Veja, em verdade, você que quer contratar um advogado para atuar em seu nome em juízo, deve outorgar a ele poderes para esta atuação. E você outorga poderes a uma pessoa para agir em teu nome através de um contrato chamado contrato de mandato. Neste contrato de mandato, eu, o mandante, aquela pessoa que vou outorgar poderes, confiro ao mandatário, aquela pessoa que recebe poderes, para atuar em meu nome. Então, no contrato de mandato, eu vou passar poderes ao meu advogado, que será meu mandatário, para atuar em meu nome. Este contrato de mandato é instrumentalizado por uma procuração. É por isso que, via de regra, sem procuração, o advogado não pode atuar em juízo, tá? Ele tem que demonstrar, através da procuração, ao juiz que ele recebeu poderes da parte para atuar em seu nome. Beleza? Aí você pode estar se perguntando: e que poderes são esses? Vem aqui comigo, por favor, porque através da procuração, pessoal, a parte recebe, obviamente, poderes para atuação geral do foro, tá? Então veja, a regra, a regra é a procuração para para atuação geral no foro, no foro. Esta é a regra. Poderes gerais para atuar no foro. Quando você confere apenas poderes gerais, o advogado ele vai poder peticionar em teu nome, contestar, replicar, recorrer, impugnar, embargar. Ele vai poder atuar nos atos processuais, fazendo esses atos processuais em nome da parte. Aliás, é assim porque ele detém o conhecimento técnico para redigir essas peças, né?
Então, observem que esta é a procuração geral para o foro. É aquela que confere poderes apenas de atuação dentro do processo. Todavia, preste bastante atenção que quando você quer conferir algum poder para o advogado atuar no direito material que te pertence, você tem que conferir poderes específicos, tá? Então, vem aqui comigo, por favor, porque a exceção em relação aos poderes conferidos ao advogado, a exceção vem a ser os chamados poderes especiais ou específicos. Poderes especiais. É muito importante você lembrar que tanto essa regulamentação do poder geral de atuação no foro ou dos poderes especiais encontram-se descritos no artigo 105 do CPC. Não esqueça, artigo 105 do CPC, beleza? Veja, é lá no artigo 105, em seu caput, que você vai ver que uma procuração pode ser otorgada ao advogado por instrumento público ou instrumento particular. Não esqueça disso. Instrumento público ou particular. E nessa procuração, via de regra, você atribui poderes genéricos apenas para a atuação do advogado dentro do processo. Todavia, conforme eu estava lhes dizendo, quando você quer conferir ao advogado poderes especiais para ele atuar no seu direito material, aí você vai ter que textualmente descrever esses poderes na procuração. Ou seja, os poderes gerais são presumidos, os poderes especiais são expressos. Ou eles constam expressamente na procuração, ou o advogado não possui esses poderes especiais. E são vários. Recomendo fortemente a leitura do artigo 105, porque eles caem em prova. Então, por exemplo, eu sei que para o advogado transigir, reconhecer a procedência do pedido, né? Para ele receber, seja o dinheiro, seja a citação em nome da parte, ele tem que ter poderes especiais. Como é que eu sei disso? Porque consta lá no artigo 105. Então, estudem o artigo 105, recomendação do professor, para você acertar essas questões de prova. Beleza? Então, essa é a regra. Sem mandato instrumentalizado por uma procuração, o advogado não pode atuar. Vem aqui comigo, porque nós temos, como sempre, a exceção. A exceção, veja, é a atuação, deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta, atuação do advogado sem procuração. Atuação sem procuração. Excepcionalmente, o advogado vai poder atuar dentro do processo sem procuração nas hipóteses descritas no artigo 104 do CPC. O artigo 104 do CPC, ele designa esta possibilidade excepcional do advogado atuar sem procuração. Vamos ver quais são essas hipóteses. Então, vamos lá. O artigo, pessoal, 104 do CPC aduz que o advogado pode atuar sem procuração, em primeiro lugar, para evitar preclusão, prescrição, ou decadência. Ou decadência. Então, o advogado pode atuar sem procuração para evitar preclusão, prescrição ou decadência. Ou então, para praticar qualquer ato, praticar qualquer
ato reputado urgente. Reputado urgente. Percebam vocês, então, o seguinte: em verdade, é a urgência na atuação do advogado que vai possibilitar ele atuar sem procuração. Veja, em primeiro lugar, o artigo 104, ele destaca que o advogado pode atuar sem procuração para evitar preclusão, prescrição ou decadência, que são institutos que eliminam, seja uma prerrogativa processual ou uma pretensão ou o próprio direito material da parte. Quero que você perceba o seguinte: se alguém lhe procura como advogado no último instante para interposição do recurso e você deseja interpor esse recurso, né, você pode redigir o recurso e, no ato da interposição, não apresentar a procuração, porque você está atuando ali para evitar a perda da prerrogativa processual da parte recorrer. Então, nesse caso, você pode atuar sem procuração. Do mesmo modo que, se alguém lhe contrata para ajuizar uma ação com a obrigação de fazer, né, um pedido de tutela antecipada, liminarmente, porque alguém, por exemplo, teve uma cirurgia denegada e essa cirurgia é urgente, né, e o paciente já está lá no hospital, mas o plano de saúde denegou a cirurgia, então você pode agir sem estar munido, no caso concreto, com a procuração, tá? Nessas hipóteses, então, o advogado pode atuar naquele momento devido à urgência sem apresentar a procuração. Mas eu chamo a sua atenção que essas hipóteses, em verdade, não são hipóteses de dispensa da apresentação de procuração. Elas possibilitam apenas a postergação dessa procuração, ou seja, o advogado vai ter a obrigação de apresentar posteriormente à sua atuação a procuração. Beleza? Vem aqui comigo, porque eu vou colocar para vocês exatamente isso aqui, ó. Nessas hipóteses do artigo 104, você não pode esquecer que o advogado deverá exibir, deverá exibir a procuração, a procuração em juízo, em juízo, no prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias, prorrogável por PP, é prorrogável por mais 15 dias, tá? 15 dias por despacho do juiz, por despacho do juiz. Portanto, você percebe que, na verdade, isso é uma prerrogativa do advogado, mas não dele nunca apresentar a procuração. Na verdade, é uma prerrogativa para ele postergar a apresentação da procuração para momento superveniente à sua atuação. Ele atua sem procuração devido à urgência e, posteriormente, ele apresenta, num prazo de 15 dias, prorrogável mais 15 dias por despacho do juiz, essa procuração ao órgão jurisdicional. Fechou? Com isso, nós já analisamos a capacidade de ser parte, a capacidade processual e agora a capacidade postulatória. Todavia, existem ainda regras importantes sobre essa representação da parte e as capacidades processuais. Vamos analisar cada uma delas. Vem aqui comigo, por favor, porque eu vou já colocar aqui para vocês, em primeiro lugar, esse nosso esquema aqui, ó. Regras importantes, tá? Regras importantes. Regras importantes. E a primeira regra que nós vamos estudar é a regra
inerente ao curador especial, porque ela cai muito em prova de concurso. Curador especial. Porém, meus caros, o nosso bloco já se encerrou aqui, né, no tempo do previsto para a gente trabalhar. Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta para continuarmos o nosso estudo, a nossa análise. Fechou?